E aí, curioso do espaço? Se eu te dissesse que, nesse exato momento, tem um hóspede de outro sistema solar visitando a nossa vizinhança cósmica, você iria acreditar? A gente está falando de um objeto que viveu por bilhões de anos, atravessou a Via Láctea e agora está passando de raspão aqui pela gente. O nome dele é super tecnológico, 13 Atlas. Ele não é um cometa qualquer, ele é o terceiro objeto interestelar que a gente conseguiu rastrear. E a história dele é tão cheia de mistério que até levantou a pergunta: será que é um pedaço de gelo ou tem algo a mais por trás? Fique comigo porque hoje a gente vai mergulhar na jornada desse cometa viajante. Para começar, vamos desvendar esse nome, 13 Atlas. O Atlas é fácil, é o nome do telescópio lá no Chile que eu descobri em julho de 2025. Mas o 3i significa interestelar, ou seja, ele nasceu em torno de outra estrela, em outro sistema planetário e foi ejetado para o espaço profundo. E o 3 indica que é só o terceiro que a humanidade conseguiu identificar até hoje. E o que confirma essa origem é a órbita dele, diferente dos nossos cometas locais que orbitam o Sol numa elipse fechada. O 13 Atlas tem uma órbita hiperbólica. Pense assim, ele está vindo em linha reta, passa pela gente e a gravidade do Sol não é forte o suficiente para segurá-lo. Ele está se movendo a mais de 221 mil km por hora. Ele veio, deu um oi rápido e vai voltar a vagar pelo espaço interestelar. Mas o 13 Atlas começou a se comportar de um jeito peculiar. Primeiro, a idade. Estudos sugerem que ele pode ter até 7 bilhões de anos, o que é mais velho que o próprio Sol. Analisar a composição dele é como abrir uma janela para o passado remoto da Via Láctea. Segundo ponto, a composição química. Cometas do nosso sistema solar geralmente expelem vapor de água quando se aproximam do Sol, mas o 13 Atlas está expelindo principalmente dióxido de carbono. Essa concentração de CO2 e níquel, que são incomuns, gerou um debate enorme. Alguns cientistas começaram a levantar a hipótese de que esse comportamento e essa composição poderiam não ser naturais. E aí a imaginação da comunidade científica e da internet explodiu. Terceiro e talvez o mais intrigante, o cometa apresentou uma aceleração não gravitacional. Ele estava acelerando mais rápido do que a gravidade do Sol explicaria. Nos cometas normais, isso acontece porque o gelo sublima criando pequenos jatos de gás que empurram o cometa. Mas o 13 Atlas não tinha tanta água. Então, de onde vinha o empurrão extra? Aqui que a história fica de cinema. A soma das anomalias, aceleração bizarra, o níquel e o gás CO2, a rota de fora da galáxia, fez o professor Loeb sugerir que o 13 Atlas poderia ser, na verdade, um artefato tecnológico alienígena, uma espécie de sonda de reconhecimento. A inclinação e a rota do objeto seriam perfeitas para uma civilização que quisesse mapear nosso sistema solar antes de uma aproximação. Mas calma, a grande maioria dos astrônomos rebateu essa ideia e de forma bem categórica. Abre aspas. Ele parece um cometa, as coisas de cometa, e é um cometa. Fecha aspas. A explicação mais aceita é que ele é um cometa, sim, mas que veio de uma região da galáxia que tem uma química diferente da nossa. O níquel e o CO2 indicam que as condições onde ele se formou eram bem diferentes da do nosso cinturão de Kuiper ou da nuvem de Oort. Mas e a NASA? Eles levaram o 13 Atlas tão a sério que ele foi usado como caso de estudo prático para a IAWN, a Rede Internacional de Alerta de Asteroides. O objetivo não é porque ele é perigoso. A NASA já confirmou que ele vai passar bem longe, a 1,8 unidades astronômicas da Terra, ou cerca de 270 milhões de quilômetros. Ponto é, como rastrear um objeto tão rápido? O 13 Atlas atingiu seu ponto máximo do Sol em outubro de 2025. Ele não desintegrou como alguns temiam. Sondas da ESA, que orbitam Marte, como a ExoMars, já fizeram observações de perto. É facilmente pensar que, enquanto a gente está aqui na Terra, um pedaço de gelo mais velho que o Sol e formado em outro berço estelar passa pela nossa porta. O 13 Atlas pode ser só um cometa, mas ele nos lembra da complexidade e da diversidade da nossa galáxia. É claro, mantenha o sonho da tecnologia alienígena vivo na mente de alguns. E você, qual é a sua teoria? Cometa exótico ou nave alienígena? Dê sua opinião nos comentários. Quero muito ler. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a nossa próxima viagem cósmica. Um grande abraço e até a próxima.